Reverendíssimo Padre Jefferson, queridos irmãos e irmãs, queria começar a pregação de hoje contando um testemunho que eu li num livro de um homem que era um cristão piedoso, devoto, homem de oração, mas que era um amante do futebol. Então, no domingo, ele chegava em casa e se jogava na frente da televisão para assistir o jogo. Aquele, digamos assim, era o seu maior divertimento, a sua alegria, etc. Um dia estava ele assistindo o jogo, faltava 8 minutos para o término. E aí chega um fardo de oração. O fardo de oração, para quem não sabe, é quando, de repente, uma inquietação espiritual chega em nós, acompanhada de uma necessidade de orar. É um convite de Deus para a oração. É uma graça, mas é uma graça que se manifesta com uma espécie de peso espiritual. O fardo chegou. Ele disse: Deus, espera um pouco. Espera só esses 8 minutos que eu vou depois orar a tarde inteira. Mas esses 8 minutos, me espera. E o fardo vindo. Ele percebia que a sua negociação não estava funcionando. Mas ele insistiu, ele queria assistir a partida de futebol, era fixado nisso. Terminou a partida, ele foi para o quarto, ficou 5 horas tentando orar sem conseguir. Estava seco, estava frio, o fardo não estava mais lá. Então, Deus lhe disse, na sua alma: não quero as tuas 5 horas de sacrifício, eu quero a tua obediência. Nós precisamos nos persuadir disso, que não adianta nós tentarmos fazer nada de acordo com as nossas boas intenções. Nosso Senhor disse em Mateus capítulo 16, versículo 24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, não basta eu tomar a cruz. A essência do abraçar a cruz está justamente no ato de negar a mim mesmo. Ora, Saul, nós lemos ontem, 1 Samuel capítulo 15, ofereceu a Deus um sacrifício, e isso era bíblico. Não é que ele fez algo intrinsecamente errado. Era bíblico apresentar sacrifícios. Só que Deus não lhe havia pedido para fazer isso. E por isso, a palavra do Senhor, através do juiz e profeta Samuel, foi clara. O que apraz a Yahvé? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz de Yahvé? A obediência vale mais que o sacrifício ritual. A docilidade mais que a gordura de carneiros. Porque o princípio é claro, diz o Salmo 127. Se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão os construtores. Você quer trabalhar em vão? Você quer orar em vão? Você quer ter o seu trabalho ministerial em vão? Não. Então você precisa aprender a ser sensível à voz do Espírito Santo. Esta era a característica de Jesus. Em João capítulo 5, quando acontece uma discussão entre Jesus e os fariseus, Jesus diz:
está aqui. Por mim mesmo, eu não posso fazer coisa alguma. Julgo segundo o que ouço, e o meu julgamento é justo, porque não busco minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus, sendo Deus encarnado, procurava submeter a sua vontade humana à vontade divina. Nós sabemos que Cristo tinha duas naturezas, uma natureza humana, uma natureza divina. E, portanto, tinha duas vontades, uma vontade humana e uma vontade divina. E muitas vezes a vontade humana dele, por natureza, precisava ser forçada a render-se à vontade divina. As 3 horas de oração no Horto das Oliveiras foram isso. Ele experimenta a aversão natural da vontade à morte. Mas o que ele diz? Pai, faça-se a tua vontade, e não a minha. Se te for possível, afasta de mim este cálice, mas faça-se a tua vontade e não a minha. 3 horas de luta, para que a sua vontade humana se submetesse à vontade divina. Jesus conseguiu esse prodígio na sua paixão, justamente porque esta era uma característica da sua vida. Notem, no capítulo 2 do Evangelho de São Lucas, depois de descrever a perda e o encontro do menino Deus no templo de Jerusalém, no versículo 52, São Lucas diz: Jesus ia crescendo em sabedoria, idade e graça na igreja, diante de Deus e dos homens. Antes, Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes submisso. E essa submissão de Jesus aos seus pais, primeiro, não foi uma submissão curta. Foi uma submissão que levou todo o tempo da sua vida privada, da sua vida oculta. Nós sabemos que ele começa o seu ministério público por volta dos 30 anos de idade. Até os 30 anos de idade, ele, sendo o Deus encarnado, ficou em silêncio. O Deus encarnado ficou fazendo o quê? Ficou fazendo portas, cadeiras, mesas, fazendo pregos, fazendo armações, fazendo todas as coisas de uso doméstico. Deus encarnado estava fazendo isso. 30 anos. Isso é algo tão escandalizante que os gnósticos, eram um grupo herético dos primeiros séculos da igreja, tentaram inventar algo para preencher esta ausência de extraordinário. Então diziam que o menino Jesus brincava, aí ele fazia bonequinhos de barro e soprava, aí os bonequinhos de barro começavam a viver, iam andando pelos cantos, onde ele passava, os ídolos caíam, etc. Invenções. Invenções. Por quê? Não conseguiram admitir o fato de que Deus se encarnou e ficou 30 anos calado. Tem gente que não consegue ficar calado na igreja 30 dias. O pessoal hoje em dia se converte e já vai para a internet dar aula. Não passou por um dia de discipulado, mas já quer ser mestre de todo mundo. O fulano se converte. Pensa que só porque tem dinheiro agora ele é o cruzado do século 21. Ele vai vencer as batalhas de Deus, ele vai fazer tudo. Porque é um surtado, um doido, alguém que não entendeu o evangelho, que não sabe sentar o traseirinho no banco e ficar caladinho.
Um dos grandes problemas que nós temos hoje é isso, né? Hoje todo mundo quer ser mestre, todo mundo quer dar de dedo na cara de todo mundo quer ensinar o Papa, ensinar os bispos, ensinar todo mundo. Ninguém quer ser discípulo, ninguém quer aprender. Todo mundo tem razão. E todo mundo quer dar o seu palpite. Enquanto isso, Deus se fez homem e ficou 30 anos calado. Porque não era chegada a sua hora. Se nós vemos os milagres de Jesus, por exemplo, João capítulo 11, quando se descreve ali a ressurreição de Lázaro, né? O começo do texto diz que havia alguém que estava enfermo, Lázaro de Betânia. Maria é o que ungiu o Senhor com bálsamo, etc. Seu irmão é que estava enfermo. As irmãs mandaram avisar a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Ao ouvir isso, Jesus observou: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Quando, então, soube que estava enfermo, permaneceu 2 dias no lugar onde estava. Mas depois disse aos discípulos: vamos de novo para a Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Rabi, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, agora vais de novo para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se caminha de noite, tropeça, porque lhe falta luz. Dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se dorme, vai ficar curado. Jesus falara da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que ele estivesse falando do sono. Jesus então falou abertamente: Lázaro morreu, e por causa de vós, a fim de que creiais, eu me alegro por não ter estado lá, mas vamos até lá. Veja que coisa. Jesus recebeu a notícia: Lázaro está doente. O que uma pessoa ativista faria? Bora correr para curar Lázaro. Ele podia curá-lo. Ele podia, inclusive, curá-lo à distância, como fez com o filho do oficial de Cafarnaum, que foi pedir a ele para curar. Ele falou: não precisa o senhor vir aqui. Cura à distância mesmo. Jesus fez várias curas à distância. Mas aqui, ele não vai, ele não é ativista, fica 2 dias ainda esperando. Por que você não pode esperar? Por que você tem que ser imediatista? Você acha que uma ideia passou pela sua cabeça, já é de Deus, e você tem que ir logo fazendo. Por que você não é capaz de esperar o tempo de Deus? Não é capaz de agir na hora que Deus quer? Veja, o propósito humano era que Lázaro fosse curado. Depois até vão dizer: olha, se ele tivesse vindo antes, Lázaro não teria morrido. O propósito humano é esse, mas o propósito divino é a ressurreição. Quantas vezes você acha que milagre é o que você está pedindo, quando, na verdade, o milagre tem que ser você? Você passar por tudo isso e sair vivo do outro lado. Você ser provado e aprovado na sua fé. Mas as pessoas são imediatistas, elas querem tudo para ontem. Jesus não seguia fórmulas. Jesus seguia o Pai. Não seguia nenhum tipo de roteiro humano. Cada cura era de um jeito. Teve gente que ele curou tirando do meio do acampamento, levando para fora, passa barro, outros ele cospe, outros ele diz uma palavra, já acontece, outros ele coloca a mão, outros ele cura só com a informação, dizendo: olha, pode ir lá que ele está curado. Outros,
Ele cura sem que nem ele perceba, a pessoa toca e é curada. Por quê? Porque Jesus não segue fórmulas. Nós que somos carnais e que muitas vezes estabelecemos um roteiro para Deus. Nós queremos que Deus siga um roteiro por nós, pré-estabelecido, ou aquilo que nós achamos que é o modo correto de Deus agir. Não existem prisões para Deus. Ele não está limitado a nenhum tipo de roteiro que nós tenhamos criado. Quem é obediente sabe se colocar, escuta. Ser maleável, vai sendo conduzido. O maná cai fresco do céu todo dia. É uma palavra que chega para mim agora. É uma indicação que vem para o momento. Isaías 66 é um texto muito bonito, em que Deus faz uma espécie de desabafo. Ele diz, último capítulo de Isaías: assim diz Yahvé, o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa é essa que construireis para mim? Que lugar é esse para o meu repouso? Todas essas coisas foi minha mão que fez. Tudo isso é meu, diz Yahvé. É para estes que volto o meu olhar. O pobrezinho, o de espírito abatido, o que treme diante de minha palavra. Mas quem sacrifica um boi, mata um ser humano. Quem imola uma ovelha, destronca um cão. Quem faz uma oblação, oferece sangue de porco. Quem queima incenso, bendiz um ídolo. Assim como estes escolheram seus próprios caminhos, e sua alma se deleita nas suas abominações. Também eu escolherei a desgraça deles, e farei que lhes sobrevenha o que mais temem. Pois eu chamei, e não havia quem me respondesse. Falei, e não me escutaram. Mas praticaram o que é mal aos meus olhos, e só escolheram o que me desagrada. Vejam que palavra poderosa. É um desabafo de Deus. Ele está dizendo, olha, vocês estão achando que vocês estão me impressionando com esse monte de coisas, com esses sacrifícios imensos, com isso tudo. Não, o céu é meu, a terra inteira é minha. Eu olho para o pobrezinho de alma abatida, que treme ao ouvir a minha palavra, aquele que depende de mim. Porque se você não depende de mim, você pode fazer o sacrifício que você quiser, respaldado em qualquer palavra bíblica que você encontrar. Se você não está na obediência à minha palavra, à minha vontade, aquilo que eu estabeleci, o que vai vir sobre você é desgraça. É o que Deus diz da parte do profeta Isaías. Ou melhor, o profeta Isaías diz da parte de Deus. Ontem líamos o capítulo 15 de 1 Samuel, e ali aparece essa afirmação, no versículo 23, tão desconcertante. Com efeito, a rebelião equivale a um pecado de feitiçaria, e a obstinação equivale ao pecado de idolatria. Veja, por que a desobediência é semelhante à feitiçaria? Há uma diferença muito grande entre a religião do Velho e Novo Testamento e as religiões anteriores. Por quê? Porque as religiões primitivas, das quais nós temos resquícios até hoje, eram religiões em que a moral estava completamente desconectada da fé. Então você tinha entidades, inclusive,
que representavam certos pecados. Você tinha o Deus da luxúria, o Deus da guerra, o Deus que te faz passar a perna nos outros para te dar uma vantagem. Ou seja, nas religiões antigas, não há uma conexão entre moral e fé, e pelo contrário, existem representações divinas até para as coisas imorais. Por isso, um feiticeiro nunca vai chegar para você e dizer assim, olha, você tem que se converter, você tem que mudar a sua conduta, você tem que fazer as coisas do jeito correto. Não. O que um feiticeiro faz? Vem aqui que eu te dou um jeitinho. Faz esse rito, faz essa oferenda, apresenta tal objeto, faz as coisas desse modo, não importa se você é bandido ou honesto, se você é fiel ou adúltero, se você é mentiroso ou veraz. Eu vou dar um jeito de que tudo aconteça como você quer. Por isso que a desobediência é semelhante ao pecado de feitiçaria. Porque na feitiçaria você faz aquilo que você quer e você quer controlar. Você quer manipular. E não importa se a feitiçaria é feita a partir de entidades pagãs ou se ela é feita em nome de Deus. Porque há muita oração feiticeira que é feita hoje em dia. A pessoa acha que fazendo uma corrente vai dar tudo certo, que se ela fizer uma novena, um cerco de Jericó, se acender uma vela, se fizer uma romaria parecida, vai dar tudo certo. Meu filho, converta-se. Isso é paganismo. Isso é feitiçaria. Nos importa fazer a vontade de Deus. A feitiçaria é mística sem moral. Você quer acessar o reino dos céus, mas não precisa de virtude. A espiritualidade cristã requer virtude, requer obediência. Por isso São Tiago diz, obedecei a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Dizendo isso com outras palavras, quem não se sujeita à autoridade de Deus, não pode ter autoridade sobre o diabo. Quem não se inclina diante de Deus, não fará o inferno se inclinar. Eu tenho que ser obediente. Meu coração tem que ser respeitoso, tem que ter reverência. Eu tenho que aprender a ter o respeito sagrado e divino que cabe ao Senhor. Veja, capítulo 15 de 1 Samuel. O que aconteceu? Saul desobedece a Deus. Capítulo 16, versículo 4. Versículo 14, desculpem. O espírito de Yahvé retirou-se de Saul. E veio sobre ele um espírito maligno da parte de Yahvé. Vejam que palavra pesada. Ele desobedeceu, ele fez a vontade dele, ele fez aquilo que ele queria. O que aconteceu? Foi enviado um demônio para ele. Foi enviado um demônio para que pudesse usá-lo como instrumento seu. Há um ocultista muito famoso no século XX, que foi um dos maiores inspiradores de ocultistas dos nossos dias. O nome dele é Aleister Crowley. Eu já falei dele aqui algumas vezes. Ele tem alguns livros. Um dos livros dele é o chamado Livro da Lei. E o que o Livro da Lei diz? Faze o que queres, é o todo da lei. Isso foi ipsis literis transcrito pelo Raul Seixas numa música dele, porque ele era discípulo do Aleister Crowley. Era o representante
no Brasil, da seita do Aleister Crowley. Isso é confessado, todo mundo sabe, está em livro publicado, não é novidade para ninguém. Faz o que queres é o todo da lei. É o primeiro mandamento do diabo. Faz o que queres. Se te faz feliz, é bom. Se te faz feliz, você está indo no caminho certo. O importante é você buscar a sua felicidade, fazer a sua vontade. Faça a sua vontade. Em 2 Tessalonicenses, falando sobre o fim do mundo, São Paulo diz que o adversário, o anticristo, se eleva sobre todo aquilo que se chama Deus e recebe adoração a ponto de assentar-se no santuário de Deus, exibindo-se como se fosse Deus. Pois o mistério da iniquidade, diz ele, já está em ação. Falta somente ser afastado aquele que até agora o retém. Eu não vou interpretar esse versículo, tem muita coisa aqui por trás. Eu só quero fazer referência ao que Jesus diz em Mateus 24, 12. Por causa da anomia, o ágape de muitos se esfriará. Anomia é o aportuguesamento da palavra grega anomia, que significa ausência de lei, ou refração, ou aversão à lei. Por causa da aversão à lei divina, o amor, o ágape de muitos vai se esfriar. É exatamente o que está acontecendo. Esse espírito de rebelião da nossa geração, de desobediência, tem feito com que muitos sejam possuídos por um espírito que não é o Espírito de Deus. Para ser possuído por Deus, é preciso andar em profunda docilidade, submisso à sua palavra, completamente rendido ao seu senhorio. A boa notícia é que quando o espírito de rebelião é desmascarado, aqueles que querem fazer a vontade de Deus se levantam e dizem ao Senhor: eis-me aqui. Os seus olhos são abertos, as correntes caem por terra, o seu coração é convertido e você começa a submeter ao Senhor de maneira mais intensa, consciente, cooperativa. Que Deus nos conceda esse espírito de obediência, para que nós possamos fazer com que o nosso coração se renda a Ele de maneira total, sem nenhum tipo de reserva.